Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje eu gostaria de falar sobre psicanálise e cura, né? Psicanálise e a cura. Eu fiz o curso de psicanálise, né? Eu cheguei a atender pessoas e o tema, né, da minha conclusão do curso, né, o trabalho que eu entreguei, foi exatamente esse tema, né? Psicanálise e cura, ponto de interrogação. Então, tipo assim, esse tema é muito complexo, né? Se você for estudar a psicanálise e tudo, você vai ver que tem, né, tem origem lá atrás, Freud, tem relação com a hipnose, né? E é um conceito assim muito, não é muito utilizado, né? Porque muitos psicólogos, né, fala que a psicanálise, ela é uma coisa assim que é como mexer no vespeiro, né? Até que é sim, né? Até que é sim. Por quê? Porque quando você tá com um problema, vamos supor que você tenha ansiedade. Sou muito ansioso, eu não consigo sair de casa, né? Por causa da minha ansiedade, eu não consigo mais viver. Quando a ansiedade está nesse ponto, existe um mecanismo que, na sua mente, a ansiedade desse ponto que te impede de viver, ela é melhor, mesmo ela sendo horrível, que eu já passei por isso. Mas na sua mente, o mecanismo fala que ela é melhor do que o que você tem medo de enfrentar. Então, tipo assim, pra você, e como a nossa mente funciona em camadas, pra você resolver essa ansiedade, você tem que pegar e tirar uma camada. Então é como você mexer no que você tem medo, entendeu? É como você, meu, pegar essa ansiedade, assim, que já chegou a esse ponto, e ir raspando camada por camada, camada por camada, pra chegar nesse seu medo. Só que se aí para e pensa, né? Tipo, se minha mente já fez tudo isso, né? Pra, pra me proteger desse medo, meu, esse medo deve ser muito pior do que a ansiedade em si, que já tá nesse nível, né? Isso seria cura, né? Entre aspas, um exemplo de cura, você se curar da ansiedade, você voltar a viver sua vida normal. Então, sim, a psicanálise, ela consegue, a análise, ela consegue fazer isso. Raspar e camada por camada, camada por camada, e até chegar no vespeiro, né? Só que o que as pessoas não entendem é que esse vespeiro ele foi construído com certas referências, certo? Ele foi construído com certas referências. E conforme você vai raspando tudo, né? Vai aprofundando, você vai mudando as referências. Não tem como você vencer uma camada, uma barreira, sem você mudar a referência da pessoa. Então, tipo assim, a cada camada que é vencida, você muda uma referência, entendeu? Uma entre aspas, é um exemplo que eu tô dando. É muito mais complexo do que isso. Mas a cada camada que é, pô, vencida, você vai mudando a referência do núcleo daquele problema. Então, quando você chega lá, é só o start da pessoa mesmo, entendeu? E quando eu falo você muda, não é o psicanalista que muda o paciente, não. O paciente muda ele mesmo. O psicanalista, ele é só um reflexo. Ele é um reflexo, né, do paciente. Só que como o psicanalista ele tem o conhecimento e o, ele tá de fora da situação, ou ele tá de fora, ele consegue ajudar a pessoa a ir enxergando coisas que ela não consegue enxergar porque existe todas essas camadas. O psicanalista tá além dessas camadas, entendeu? Então ele enxerga de fora, ele vê a primeira, entendeu? Então, tipo assim, ele vai soldando tudo
Aí vai varando as camadas, tudo, e vai mudando as referências. Pô, passou mais uma. Só que qual que é o problema? O problema é que quando você começa a afundar para dentro, em direção ao núcleo, o seu corpo, a sua mente começa a ficar com medo. Por quê? Porque o seu ego tá frágil. O seu ego tá frágil, tanto é que ele fez essa proteção, porque ele não tem as referências, não teve as referências necessárias para ser forte. Então, tipo assim, ser forte, o que eu falo, né, é lidar com aquilo. Nesse caso, né, de a pessoa não ter uma ansiedade que ela não consegue mais viver, trabalhar, sair de casa, tudo, tem muito a ver com a sociedade em si, né, com a visão da sociedade dela em si. Enfim, conforme a pessoa vai aprofundando, o corpo vai falar, eita, meu, não, tá doido, tá maluco? Eu já fiz todo esse paranauê aqui pra, né, fazer essa proteção, porque para ele é uma boa coisa, né, você não viver em sociedade. Porque tá protegendo aqui, eu já fiz tudo isso daqui, você quer ver o negócio lá, pô? Então, não vai. Não vai, então você não vai mais nessa sessão. Você não vai mais, você vai ficar com dor de cabeça, você vai ficar com ansiedade atacada, você vai ficar, entendeu? Então ele começa a piorar a sua situação, né? Por quê? Porque ele quer proteger, né? Sua psique quer proteger você, né? Só que ela não é muito inteligente, né? Porque ela não tem as referências necessárias, né, para isso. Então ela faz esse mecanismo primitivo de pegar o negócio e afundar lá e colocar um monte de coisa em cima. Todos, todos nós, né, temos isso, né? Só que muda é o nível, né? Uma pessoa que tem ansiedade tudo, que não consegue sair de casa, já é um nível, né, que atrapalha a vida dela. Mas tem coisas que são camadas, né, que a gente simplesmente moldam a nossa personalidade. Isso é muito louco também, porque com a psicanálise você consegue mudar isso também, mudar a sua personalidade. É um pouco, né? Obviamente, um pouco. Moldar, né? Enfim, voltando ao assunto. Então a psicanálise ela cura, sim. Ela tem por quê? Porque ela tem a capacidade de ir varando, varando, varando até chegar no núcleo. Quando você chega no núcleo, a pessoa toma ciência daquilo, né? Vamos supor um exemplo. A menina foi abusada pelo pai quando era pequena, né? Então ela foi lá e pelos valores tudo tal da época, ela meio que não podia contar pra ninguém, não podia fazer nada, ou ela chegou a contar, mas levou uma surra por pensar isso do pai. Então, beleza. Aí, meu, não dá para viver assim e tal. Ela na época, né? Vamos soterrar isso daí. Isso inconsciente, né? Soterrou, né? Aí colocou camadas e camadas, camadas, que é o quê? Ansiedade. Começou a ter ansiedade quando ficava perto do pai, certo? Mas ela não lembrava por quê, porque aqui tá, né? Tá soterrado. Começou a ter camadas quando ficava perto do pai. Aí, só que como isso não resolveu, esse negócio aqui, ele precisa sair de alguma forma. Então, tipo assim, ele não deixa de existir porque ele tá aqui embaixo soterrado. Então ele precisa sair, certo? Então ele sai com ansiedade, com depressão, vício, etc. Algum toque, algum gosto, enfim. Aí beleza. Aí, só que, meu, tal, não sei o que, o pai continuava e ela solteava mais. Aí começa a ter ansiedade com figuras paternas. Se ela considerava o pai dela uma figura de autoridade na época, começa a ter ansiedade para ir trabalhar, porque ela tem que enfrentar o chefe dela. Aí ela começa a ter ansiedade em encontrar um relacionamento, um parceiro. Por quê? Porque ela teve uns parceiros que amoroso, né? Que quis mandar nela, que quis ter relação com ela. Isso tudo é um exemplo. Ter uma relação com ela quando ela não queria, não estava muito afim, então já ativou essa outra, que ativou a outra, e nossa, não, horrível, horrível, aí não deu, terminou, beleza. Aí vai conhecer outra pessoa,
Pô, o primeiro sinal que a pessoa dá que quer fazer algo que ela não queira no momento, ela tá com ansiedade. Então isso vai construindo, tudo por causa daquilo. Aí, só que, só que, aí chega num ponto que tem toda essa camada, todo esse bolo, com aquele núcleo. Mas ela criou tudo isso porque ela tem as referências da época, entendeu? Elas têm a referência de quando tudo aconteceu, de quando ela era uma criança. Então, tipo assim, ela não é mais criança, mas aquilo não deixa de existir. Então, a psicanálise vai lá e começa a cavucar. E ela não lembra que ela foi abusada pelo pai dela, entendeu? Aí, como psicanálise começa a cavucar, né? Só que aí ela começa a ficar mais mal, não sei o que e tal, mas dá uma melhorada. É picos, né? A pessoa fica melhor. Aí na hora de fazer a outra sessão, fala, opa, peraí, né? Não, já acho que já tô melhor, tal. Por isso que muita pessoa desiste quando ela começa a melhorar. Ela começa a melhorar, ela desiste, né? Ela fala, não vou mais na sessão não, não sei o que, acho que já tá bom, tal, não sei o que, tal, né? Então, aí, enfim, aí se a pessoa persistir, isso tudo tem que ser explicado, né, pra pessoa, né, pra ela entender. Se a pessoa persistir, ela vai encontrar, ela, né, tipo, vai chegar no duplo e falar, putz, eu fui abusado pelo meu pai e tal. Mas, quando ela vê isso, ela vai ser uma mulher, entendeu? Ela vai ser uma mulher, ela vai ter, ela vai entender que, tipo, a vida não é um conto de fadas, que todo mundo é perfeito, que o pai honra a filha, que a filha honra o pai, que a mãe não trai o pai, que o pai não trai a mãe, né? A realidade não é essa, a realidade é que isso acontece muito, muitas coisas acontecem, né? E não é um conto de fadas. Ela é uma adulta, isso foi trabalhado nas sessões, e ela fala, pô, meu pai ramelou comigo, né? Meu pai ramelou. E ele não é uma boa pessoa por isso. Não sei, talvez ele tenha se redimido, não sei. Enfim. Mas ela não vai ser aquela criança que precisou esconder aquilo. Não, ela vai falar, pô, isso, né, é complicado, né? Meu pai usou quando era criança, né? Nesse exemplo, né, da menina. E isso afetou minha vida, né? Mas eu entendo que não foi culpa minha, né? Cada um toma suas ações. E eu sou adulta hoje e eu tomo minhas ações. Então, não é porque meu pai abusou, que meu namorado, quando ele não quer fazer o que eu quero, ele é meu pai, entendeu? E vai abusar de mim. Não é porque eu tenho que respeitar o meu chefe, tenho que lidar com ele, que ele vai passar dos limites e vai me abusar. Então, entendeu? Ela tem essa. Ela vai, depois de todo esse processo, ela pensa isso. É as referências que ela tem hoje. Então o ego dela consegue lidar com aquilo hoje. Então, sim, psicanálise nesse ponto cura, entendeu? Nesse tipo de cura, né? Porque cura é, né, subjetivo. Né? No ponto que a pessoa não consegue sair de casa, ela se considera uma pessoa doente, por não conseguir viver em sociedade, ou tem muita dificuldade, né? A psicanálise pode sim curar, ajudar a curar. Então é isso, eu tive experiências, né, com pacientes que melhoraram bastante, que melhoraram bastante. E outra, como eu falei, conforme você vai fazendo a terapia, você vai pegando referências novas. Então você não resolve só aquilo, entendeu? Você não resolve só aquele problema. Você você fortalece o seu ego, porque a vida não para, né? A vida continua. Você vai vivendo, pá, a namorada traiu, pô, putz, entendeu? Como você vai lidar com isso? Nossa, meu filho se machucou, quebrou o braço. Como você vai lidar com isso? Minha mãe morreu. Como você vai lidar com isso? Entendeu? Então a vida continua, tem prazer, tem desprazer. Então, tipo assim, quando você vai e faz a terapia, você fortalece o seu ego para lidar com essas coisas, entendeu? Então, sim, eu posso dizer que, na minha opinião, a psicanálise cura por esse ponto de vista, pelo que eu já vi. Eu sou um cara que faz testes, né? Então, tipo assim,
Eu fiz testes, eu peguei pacientes, tudo, lógico, explicando tudo certinho, né? E sim, eles realmente melhoraram, mesmo eles não percebendo, alguns, né? Porque às vezes a pessoa também pode ser um mecanismo de defesa, a pessoa não perceber a sua melhora para não lidar com a ideia de ter o fim da terapia ou o começo de algo que ele precisa fazer se ele estiver melhor. Então, tem tudo isso, mas eu vi sim melhoras nas pessoas. Eu vi tudo isso da pessoa desistir, da pessoa toda vez que ia fazer a sessão, ela, mano, tô mal, não sei o que e tal. Então eu via isso, né? E também tem que ter esse tempo, né? Esse time. Cada pessoa tem um tempo de, né? Pode ir de uma vez e tal, porque a pessoa sai fora, né? Porque não aguenta, né? Então, tipo assim, pela experiência que eu tive, eu posso dizer que sim, a psicanálise pode curar nesse ponto de vista. E ainda melhorar, fortalecer o ego pra. Quando eu falo ego, é a gente, né? Nossa personalidade. Fortalecer a gente, né? Nossa mente, para lidar com as outras situações da vida. Então é isso, né? Obrigado, até mais e tchau.